Boa tarde, senhor presidente. Nós estamos aqui numa caravana de índios das 5 regiões do país, onde quem vai falar só são 5 pessoas representando suas regiões. E eu vou iniciar pelo Capoeira e pelo Nordeste, que eu sou nordestino. Bem, senhor presidente, nós iremos tratar aqui, com o senhor nessa reunião, são alguns pontos que para nós está sendo uma preocupação. É sobre a manutenção do decreto 22, sobre o artigo 231 e 232 da Constituição Federal, sobre a retomada do processo de demarcação, sobre uma definição de política indigenista e uma reforma agrária para o assentamento dos colonos fora das áreas indígenas. Claro. Bem, senhor presidente, o Capuíbe se sente muito honrado em estar aqui conversando com o senhor. E para nós está uma preocupação muito grande quanto às reformas que os jornais que nós acompanhamos aí falam sobre o decreto 22, né? Para nós, somente com o anúncio do senhor ministro Nelson Jobim, já muitas áreas já tá sendo invadida, muitas áreas está havendo muito assassinato. Nós temos um exemplo claro, como aconteceu no Chucuru Cariri, em Alagoas, está acontecendo no Ceará, somente com o anúncio do senhor ministro da Justiça. Para a gente é uma preocupação muito grande em rever, que falam que vão rever todas essas áreas, e a preocupação de nós é para onde é que nosso povo vai. A outra preocupação para a gente é a questão da violência. A violência vem se alterando a cada dia, a cada minuto, com os assassinatos dos nossos irmãos. Para a gente, basta esses quase 500 anos de genocídio que a gente já temos aqui, né? Nós somos essas raízes que estamos florando aí, estamos ressurgindo e esperamos, com a boa compreensão do senhor ministro, que seja mantido todo isso que está anunciado. Bem, como o tempo é pouco, eu vou passar a palavra agora para o representante do Norte, que é o Sebastião Manchinelli. Boa tarde ao senhor presidente, ao senhor ministro da Justiça e aos presentes, aos parentes indígenas. E, na verdade, nós temos umas preocupações muito grandes em relação a todas as mudanças em relação ao decreto 22 e os artigos 231 e 232 da Constituição Federal. Preocupação essas que têm gerado, já como disse o nosso expositor anterior, grandes conflitos dentro das áreas indígenas devido ao anúncio da inconstitucionalidade do decreto 22. Nós gostaríamos de dizer aqui que, se o decreto 22 é inconstitucional, que nós esperamos o anúncio do Supremo Tribunal Federal, o qual tem competência para julgar se é ou não constitucional. Por outro lado, a partir dessa posição do Supremo Tribunal Federal, a gente possa ter novas alternativas para que as áreas indígenas não sejam revistas e tampouco sejam invadidas como vem sendo acontecido ultimamente. E também a preocupação de que os poceiros tenham o seu lugar para que não viva dentro das áreas indígenas e que não crie conflito como vem gerando atualmente. Essas são preocupações que a gente vem pedir, e a compreensão inclusive das autoridades, desde o Poder Executivo ao Legislativo, para que a gente possa garantir o que já foi garantido na Constituição de 1988 e que a gente apenas cumpra o que foi determinado pela Constituição. Inclusive, a gente sabe que o prazo da demarcação das áreas indígenas foi encerrado por 2 vezes. E até hoje
a gente não tem uma definição exata do que realmente vai ser as áreas indígenas no futuro. Então, o que a gente pediria é a imediata retomada do processo de demarcação das áreas indígenas, porque nós temos várias consequências e nós precisamos, de uma vez por toda, fazer essa definição. E esperamos a contribuição das autoridades e das pessoas que estão colaborando com o movimento indígena, com os povos indígenas, no sentido de amenizar esses conflitos. Uma outra questão em relação ao Estatuto do Índio, por exemplo. Nós sabemos que está rolando há 4 anos no Congresso Nacional e não foi aprovado. E nós sabemos que tem uma dificuldade muito grande. Nós gostaríamos que as autoridades tivessem um empenho em relação a essas medidas, que é o complemento da Constituição Federal, para que a gente pudesse, de uma vez por todas, definir essas ações e esses problemas que afetam os povos indígenas e os ocupantes das áreas indígenas. Chamar o representante da região sul, Gabriel. Senhor presidente, senhor ministro, estamos aqui como representante da região sul para trazer também os problemas que afligem aquela região. Nós verificamos, presidente, que nós temos leis no país. O problema é que elas não são cumpridas. Nós criamos leis boas, só que ela não tem o efetivo cumprimento. E essas leis que asseguravam o direito do índio viver nesse Brasil aqui, desde 1910, ela nunca foi cumprida. Nós éramos milhões. Hoje nós somos 100 e poucos, 200 mil índios. A gente tem acompanhado, presidente, a posição do seu governo, inclusive acompanhamos a posição do ministro com relação às demarcações de terra, o que nos dá uma certa confiança. Mas ainda que as leis sejam boas, precisa ter vontade política para implantar um sistema diferente no país, onde o nosso índio possa ter esperança de vida. O nosso índio hoje é massacrado de norte a sul do país. Nós temos na nossa região sul lá, nós temos comunidade vivendo em cima de 3 hectares de terra, presidente. Há mais de 6 anos. E com a sua área totalmente reduzida e totalmente invadida. Então, para os senhores terem conhecimento, quando a gente chega aqui, o senhor é a nossa autoridade máxima da nossa nação. É a nossa esperança. Cada decisão que o senhor tomar em respeito aos índios, o senhor tenha em mente que essas decisões ou podem melhorar ou podem exterminar de uma vez toda a população indígena, que até hoje nós resistimos. Nós queremos só o direito de viver dentro dos nossos costumes, a nossa tradição e o direito à nossa terra, que a paz é suficiente para a nossa reprodução física e cultural. Esperamos que haja uma política definida para a questão indígena, uma política indigenista oficial, que o órgão responsável por essas políticas seja dotado de recursos orçamentários. Porque não adianta nós demarcar muita terra se o índio que está lá dentro não pode sobreviver. Se a FUNAI não tem condições de tirar os invasores de dentro das nossas áreas. Nós precisamos de uma política eficaz, uma política que nos assegure o direito aos nossos territórios. É isso aí o que nós pedimos e apelamos ao senhor, que tem uma formação histórica de um bom homem, e ao senhor ministro, que a gente já ouviu o pronunciamento. Esperamos, senhor, que siga dessa forma e que se efetive essas políticas na prática. Era isso. Pelo Sudeste, o Mário Camilo.
Senhor presidente, boa tarde, senhor ministro, presentes, autoridade presente, colegas índios, lideranças. A gente veio reforçar mais uma vez, como meus irmãos já falaram, sobre a lei do índio, né? Então a lei do índio foram feitas para a gente acompanhar e obedecer ela. E nós estamos obedecendo muito. Como se trata de terra, muitas pressões, muitas conversas, a imprensa desvirtua até a decisão, né, que as próprias autoridades vêm trazendo às comunidades indígenas, diante das comunidades indígenas brasileiras. E as comunidades indígenas nunca trouxe problemas na região onde foi citado hoje, que é a região da faixa da fronteira. A faixa da fronteira, o índio não é uma ameaça às Forças Armadas. Então nós somos fiscalizadora daquela faixa de terra. Então nossa preocupação seria o capítulo do índio, né, do 231, e também 5.371, que é o Estatuto do Índio, né, que hoje está em vigor ainda, e o decreto 22, que também hoje é comentado bastante a qualquer instância do Estado, do município e aqui mesmo em Brasília. E também que preocupa muito a região sudeste, a mortalidade altíssima que se encontra hoje no país, a questão indígena, principalmente infantil. A causa hoje, cerca de 25% totalizam um quarto, né, da causa, né, e outras causas também, na maioria absoluta, né, que são as doenças que curáveis, mas hoje dificulta porque falta as pessoas, recursos humanos para estar lá dia a dia na questão da saúde. E também sobre a vida do índio, a expectativa da vida do índio hoje, está estipulado hoje 48 anos. O índio vive 48 anos, enquanto brancos, né, que sociedade não índio, vive hoje 65 anos, enquanto outros países também 75 anos. Então o índio hoje cada vez mais fracos, né? E também uma preocupação maior da gente é no centro, no Amazonas, onde morre bastante crianças, né? E também sobre o orçamento 95, é que preocupa a gente, foram cortados aí 85% do orçamento 95 da FUNAI. Então, sem orçamento, a gente não pode fazer aquilo que a gente pretende fazer, né? E também está a estimativa hoje, na questão da saúde, cerca de R$22 por índio, enquanto sociedade branca é de R$100 para cada um brasileiro, né? A nossa preocupação seria atingir, na questão da saúde, quer dizer, melhoraria toda a questão da saúde para nós, se atingisse o orçamento de R$150 por índio. Enquanto hoje, com essa nova criação do imposto, a elevação por cada pessoa, né, não índio, vai atingir 200, que hoje é 100, vai para 200, enquanto o índio vai ficando R$22. Então isso preocupa muita gente aqui, mas graças à presença do senhor presidente da República, que olha essa questão, é uma esperança muito importante para a nossa sociedade. Pelo Centro-Oeste, Jorge Terena. Senhor presidente, o senhor acaba de ouvir os meus irmãos reclamarem a respeito da investida que está se fazendo contra os nossos direitos. Nós batalhamos muito no ano de 1988, 87, 88, para conseguir o que temos dentro da Constituição. O senhor foi um dos nossos parceiros durante essa luta, com o então senador Severo Gomes, e lembramos de que não foi uma luta fácil, foi muito difícil conseguir o que temos aqui. E, senhor presidente, se começássemos a dizer todos os problemas que existem na nossa terra, em termos de invasões por garimpeiros, madeireiros, poceiros, nós não teríamos fim de contar toda essa história. Mas com a sensibilidade de Vossa Excelência,
de ouvir as palavras dos nossos irmãos aqui, eu tenho certeza que o Senhor tomará atitudes positivas para resolver os nossos problemas, e não somente o problema do índio, como também o problema de todo o povo brasileiro, e que o Senhor está empenhado em fazer isso, e nós temos essa esperança. O que nós não estamos aceitando, senhor presidente, é o pré-julgamento dos nossos direitos ser constitucional ou não, quando que o próprio Ministério da Justiça já faz esse pré-julgamento. Nós temos um documento aqui, senhor presidente, que mostra esse pré-julgamento, recebido pela Capuíbe no dia 10 de agosto de 1965, assinado pelo próprio gabinete do senhor ministro. Se a Fundação Nacional do Índio está subordinada ao Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça está conduzindo uma discussão ao país todo, pré-julgando os nossos direitos, aonde vamos chegar? E, senhor presidente, nós estamos aqui não para reclamar, nós estamos aqui pedindo de que providências sejam tomadas, porque enquanto estamos aqui, tem gente invadindo as nossas terras, os nossos irmãos estão morrendo, e é justamente que estamos aqui para pedir essa ajuda de Vossa Excelência, e eu tenho certeza que Vossa Excelência compreenderá disso. Obrigado. Bom, senhores e senhoras, representantes das várias comunidades indígenas das várias regiões do Brasil, senhor ministro, senhor secretário-geral do Ministério, em primeiro lugar, eu creio que essa é uma reunião inédita. Não sei se houve muitas vezes a oportunidade do presidente da República conversar diretamente com um conjunto tão variado de representantes das comunidades indígenas. E isso é feito com o propósito, precisamente, de mostrar às comunidades indígenas e ao país a atenção que o governo federal, sob a minha direção, dará à questão indígena. Alguns aqui já referiram ao fato de que na elaboração da Constituição, em 88, esse capítulo relativo aos indígenas teve a minha cooperação direta. Até os textos relativos a essa matéria foram ajustados por alguns senadores e deputados, como o senador Severo Gomes e como o deputado, nosso amigo que esteve conosco no dia, Márcio Santilli, que foi um batalhador, e o deputado Fábio Feldman. Em certos momentos, nós éramos as pessoas que tentávamos passar a limpo o pensamento geral que havia na Constituinte e a intenção que havia, que foi majoritária, de colocar a questão indígena de uma maneira apropriada na Constituição. O ministro da Justiça já expressou que o governo se opõe às modificações da Constituição no que diz respeito aos índios. Ela não vai ser modificada. Dificilmente haverá maioria para se contrapor àquilo que é o pensamento do país e que está consubstanciado na Constituição quanto a esta matéria. De modo que não creio que haja maiores cuidados a respeito da questão de modificações constitucionais. Até pelo contrário, eu acho que nós temos que reafirmar agora, mais do que nunca, a condição do Brasil de ser um país que abriga comunidades indígenas e um país multirracial. Ainda hoje eu recebi pela manhã o presidente da Angola, Dr. Eduardo Santos, e eu insistia no fato de que nós devemos crescentemente dizer ao mundo que essa aqui é uma sociedade que tem dimensões culturais diversas, que tem etnias diversas, cor da pele diversa e que se orgulha disso. E que no momento em que a Europa, sobretudo, assiste pruridos, ainda bem que localizados, de racismo, nós nos opomos aqui a qualquer revigoramento de tendências que sejam de exclusivismos, sejam fundamentalistas de ordem religiosa, sejam raciais, seja de qualquer tipo de discriminação. Pelo contrário, isso aqui é uma sociedade pluralista e tem que se adaptar a todo o seu sistema legal e governamental a esta realidade. Isso é inequívoco. Quanto às questões relativas às demarcações de terras indígenas, eu tenho, não digo que uma perfeita noção, mas eu tenho informações suficientes para saber do que ocorre e saber que é verdade que existe em certas regiões do Brasil penetrações de elementos que não são indígenas em terras indígenas,
Muitas vezes o que dificulta toda a situação é que se trata também de pessoas pobres, que são poceiros, outras vezes que são garimpeiros, mas outras vezes que são empresas também, e quaisquer deles não têm o direito de penetrar nas terras. Agora, o tratamento tem que ser um tratamento diferenciado, porque o governo tem que ter sensibilidade para dar-se conta das realidades. E muitas vezes se trata de pessoas que estão ali de boa fé, lavrando sua terra e que de repente se sentem, digamos, penetrando em terra indígena e talvez não tivessem nem consciência do fato. Isso é diferente de uma situação quando existe uma madeireira que avança numa terra indígena com propósitos de outra natureza que não são justificáveis de nenhuma maneira. Bem, dito isso, nós sabemos também das dificuldades das demarcações. Um dos primeiros atos que eu pratiquei como presidente da República foi ao ir à Amazônia, receber comunidades indígenas e dar curso ao projeto do G7 no que diz respeito a recursos para a demarcação de terras indígenas. Eu acho que, crescentemente, o governo do Brasil tem que assumir com seus próprios recursos, por escassos que sejam, esta responsabilidade. Os recursos são escassos. Eu só peço, eu não vou entrar em discussão de recursos, que eu passo o dia inteiro nisso, mas queria só lhes lembrar o seguinte: orçamento não é dinheiro. Não se preocupe com o orçamento muito grande ou muito pequeno, não é isto que conta. O que conta é o que está sendo efetivamente gasto e se há vontade política, como aqui alguém já disse, para fazer. Eu que tenho conversado muito com o ministro da Justiça a respeito do artigo, do decreto 22. Não há pré-julgamento. O que há é uma predisposição, aparentemente, e um embasamento jurídico que leva à convicção de que há uma certa probabilidade desse decreto ser considerado inconstitucional por causa do contraditório. Se for declarado inconstitucional, aí as terras demarcadas perdem validade. Todas. Então nós vamos para a estaca zero. Então a decisão que nós temos que tomar, e é em conjunto, eu disse isso aos antropólogos com quem conversei outro dia, não é uma decisão isolada do presidente da República, é saber o risco que se quer assumir nisso. É mais cômodo para o governo cruzar os braços, deixar que o tribunal atue. Agora, as consequências, como dizia o conselheiro Acaso, vêm sempre depois. E aí, às vezes, pode ser tarde para remediar. Então, esta matéria, a meu ver, deve ser objeto de uma análise de boa-fé, de parte do governo e de parte dos interessados. Vamos ver juntos qual é a situação, como é que nós podemos sair dela e o que nós podemos fazer. Com que propósito? De garantir a demarcação de terras, o máximo possível. E de ter um programa de demarcação que seja mais ativo, mais eficaz e garantido por um instrumental legal. Eu não quero entrar em pormenores, até porque não me corresponde esse papel. Eu pediria, uma das razões do nosso encontro aqui é esse, que houvesse uma troca de informações mais direta entre as percepções que existem dos grupos indígenas e os que são responsáveis pela condução da política indígena, que é no Ministério da Justiça. Porque se nós estivermos de boa fé de lado a lado, e aqui não há dois lados, há um só, nós todos queremos preservar, obedecer à Constituição, preservar a cultura indígena, demarcar as terras indígenas. Isso é indiscutível. Não há um grupo querendo uma coisa, outro grupo querendo outra. O que há é uma outra questão. É saber qual é a melhor maneira de, dentro da lei e da Constituição, preservarmos. Não adianta fazer uma bravata e dizer, bom, eu vou fazer isso e depois você não tem força para fazer porque você foi pego numa situação legal que não te permite fazer. Eu tenho conversado com alguns juristas, alguns até muito ligados aos movimentos indigenistas, e que sabem que o risco é grande. Se o risco é grande, eu os convido a que discutam no Ministério da Justiça, devagarinho, o que se faz. Porque também não adianta o governo fazer com o propósito de melhorar a situação das comunidades indígenas e tudo que o governo faz ser suspeito, porque não fez isso, ele queria aquilo. Aí não vale a pena. Aí não vale a pena. Não é isso, não. O governo quer realmente, tem vontade efetiva, real, transparente, de atuar de uma maneira que seja positiva para as comunidades indígenas e para a preservação do espírito e da letra da Constituição. É dentro desse marco que nós temos que conversar e temos que nos entender. E se o governo estiver equivocado aqui ou ali, errado aqui ou ali, volta atrás, mas vice-versa. Vice-versa, porque senão senão a discussão não é de boa fé. Se só um lado está certo e o outro está errado, não precisa discutir. Não
precisa discutir. Quer dizer, cada um vai... Aí dá o famoso fundamentalismo, que um mata o outro. E Deus nos livre disso. Não vamos fazer isso. Né? Se nós não vamos fazer isso, vamos conversar. Vamos ver caso a caso. E vamos também aparelhar melhor a FUNAI e o Ministério da Justiça. Não adianta botar mais gente nos órgãos de governo. Tem que botar mais eficiência. Eu não quero prejulgar porque eu não conheço a FUNAI de perto. Mas certamente o orçamento, se for bem administrado, produz mais. Num país como o nosso, aqui foram os dados do nosso companheiro, eu posso dizer, né? De partido, né? que falou aqui. Se os dados forem aqueles, vê-se claramente a questão. Vê-se claramente que nós temos problemas muito difíceis de alocação de recursos. Né? 22 reais per capita não é nada, se for esse o dado. Mas vamos supor que não seja esse, seja igual à média do Brasil. Até gostaria que os sanitaristas concordassem com os seus números aí, que eu gostei muito. Que fosse 100 reais per capita. Não é isso? Ainda assim, nós teríamos, como temos hoje, imensas dificuldades para atender a situações que são justas. E o recurso não dá. Né? E, infelizmente, não se resolve por decreto. Se resolvesse por decreto, eu decretava o aumento do salário mínimo, eu decretava o bem-estar geral, inclusive o meu. E não andava de meia furada. Mas não posso resolver por decreto. Tem que resolver pelo trabalho, pela compreensão, mudando as coisas, convencendo as pessoas. Então eu acho, para terminar esse nosso primeiro contato assim mais formal, que há todas as condições, tanto na sociedade quanto no governo, para nós mudarmos o patamar do nosso relacionamento. Num diálogo que não é para concordar, mas é um diálogo franco em que se discute, se vê e se tenta chegar a um caminho. Quando nós estivermos de acordo, muito bem, vamos juntos. Quando nós estivermos em desacordo, pelo menos saibamos por que estamos um contra o quê, e não vamos acusar uns aos outros de que queremos coisas que não estamos dizendo. Nós queremos o que nós estamos dizendo. Podemos não ter conseguido expressar bem ou chegar lá, mas nós todos queremos, nós todos aqui, a preservação das comunidades indígenas, a demarcação das terras indígenas e a melhoria de vida dessa comunidade, que é parte da comunidade, é parte do Brasil. Eu, como presidente do Brasil, tenho que olhar para essa comunidade com o mesmo interesse com que eu olho para as demais comunidades, e maior ainda para todas aquelas, como as indígenas, que são discriminadas, que são aquelas que merecem, naturalmente, uma política especial para contrabalançar as discriminações seculares a vidas. Aqui alguém falou uma palavra que precisa ser realmente pensada e feita. Política indigenista. Faz tempo que não se tem. Algo coerente, não é isso? E que não seja nem paternalismo, nem seja simplesmente um reivindicacionismo incessante, que também não leva a nada. O paternalismo distorce, o assistencialismo e tal, distorce e destrói os valores da comunidade. E um reivindicacionismo sem base leva à frustração. No momento bem acusa, até o que pedi isso, não fez. E depois, não fez por quê? Às vezes porque não pôde. Então vamos criar outro tipo de convivência para fazer o melhor que for possível. Eu já pedi ao ministro, mas não precisaria nem pedir, que esse debate, inclusive especificamente sobre o artigo 22, o decreto 22, pois que ele seja feito com celeridade, mas também em profundidade, e que ninguém seja surpreendido. Assim como nós fizemos o Plano Real dizendo o que íamos fazer, nós devemos atuar em tudo, dizendo o que e por que se vai fazer. Então, eu agradeço a presença e espero que, embora o presidente da República, como vocês sabem, tenha uma vida muito regulamentada, muito protocolar e muito densa de atividades, eu não posso estar recebendo todo mundo permanentemente, mas eu tenho certeza que o Ministério da Justiça terá as portas abertas para que nós tenhamos finalmente uma política indigenista que permita dizer que nós no Brasil estamos entrando no século XXI sem as mazelas que marcaram, infelizmente, os séculos anteriores. Muito obrigado a vocês. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, hein? Até a próxima, então.